Sistema FamaSul continua presente aqui na Carreta Agro pelo Brasil da CNA, a nossa jornada de podcasts no estúdio da Carreta, que está aqui em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, durante a Expo Grande, 85 anos de história dessa feira, uma das mais importantes do nosso estado, e um dos setores, né, uma das vertentes do agronegócio que mais ganha espaço na Expo Grande é a bovinocultura, é a pecuária de corte, principalmente, o que tem de leilão, de julgamento, debate sobre genética aqui é brincadeira. Então, por isso que a gente vai trazer esse papo mais específico também nesse podcast, para bater um papo sobre boi de corte, gado de corte. Tá aqui o Nivaldo Passos, que é o nosso coordenador da assistência técnica e gerencial do Senar MS, e o Fabiano Pessati, que é coordenador da TEG em bovinocultura de corte. Então vai ser um papo de especialista, um papo de quem entende. Para a gente começar essa nossa conversa, queria perguntar para vocês qual que é a importância, né, para vocês que fazem parte do mercado, de ter uma feira como essa, né? A importância de estarmos na Expo Grande, desses animais estarem expostos, do leilão, desse encontro de produtores, faz o mercado aquecer também, né, Nivaldo? Uma exposição desse tamanho aqui é extremamente importante, né, para produtores e para o público urbano também, né? Aqui tem a oportunidade de trocar informações, conhecer novas tecnologias, você fazer contato com empresas também, né, que possam atender os produtores rurais, aproximar o pessoal urbano, né, junto ao agronegócio para entender, contextualizar, né? Então, fora as comercializações que acontecem, oportunidade de negócio, né, você vender muito bem seu produto, tanto quanto você poder comprar também aqui em determinadas oportunidades, né? Então é muito importante e tem que ter todo ano essa feira aqui. Fabiano, uma coisa é a gente negociar no WhatsApp, na internet, que hoje a tecnologia nos dá essa possibilidade, mas outra coisa, você tá andando aqui pelas ruas, pelos pavilhões, aí um produtor chega, ô Fabiano, chega aqui, vem, dá uma olhada aqui no meu boi, olha que irado que é. Chega aqui, dá uma olhada, toma um negocinho, vamos lá conversando. Umas duas, três cabeças, umas porcentagens genéticas ali, o produtor acaba comprando, né? Com certeza. Essa, essa história da Expo Grande aqui se mistura com a história de Campo Grande, né? Sim. E muitos anos aqui sendo trabalhado essa feira. No ano passado teve uma movimentação de mais de 580 milhões aqui em negociações no geral. Então, entre show, entre os leilões, mais de 20 leilões aqui na exposição. E o foco sempre na pecuária de corte, né? Sempre na bovinocultura de corte. Então, é tradicional, trouxe meu filho hoje aqui também para a gente aproveitar e dar um passeio, para poder mostrar para ele também essa história, né? Essa tradição que Campo Grande tem com essa exposição. Eu acho que isso se repete em todo lugar, né, em qualquer feira agropecuária que a gente visita aí pelo Brasil, mas aqui em Campo Grande, né, é uma tradição que se repete, né? Acho que é 85 anos de história. Então, nós, quando éramos criança, o pai trazia a gente e andava no meio ali dos pavilhão para ver os boi. Hoje nós trazemos nossos filhos e que eles tragam os nossos netos também, né, que assim continue a tradição do nosso setor. Mas para falar de pecuária de corte, para falar da nossa bovinocultura de corte, vamos bater um papo aqui. Uma questão que é muito interessante, que chama atenção já para esse mercado, toda a questão de evolução genética, o investimento que é feito, como o mercado vai evoluindo, a gente tem dados interessantes. Resumidamente, de maneira geral, o nosso rebanho diminuiu, né? Temos menos animais, porém a produção de carne aumentou. Se a gente for pegar uma média assim dos últimos 22 anos no Brasil, diminuímos em 12% o tanto de animais e aumentamos em 9% a produção de carne. Batemos recorde de exportação. Como que faz mais carne com menos boi, Nivaldo? A que se deve isso? É possível analisar? Assim, fazendo uma análise meia grosseira, né? O que acontece? A cada ano que passa, a pecuária ela está sendo mais pressionada, né, pelas outras atividades, né? Muito fortemente com grão nos últimos anos, né? Recentemente aí pelas florestas, né? A questão do eucalipto entrando forte aí, onde era a região de pecuária, né? E aí não tem outra opção. O produtor, para ele continuar na pecuária, ele precisa se intensificar, né? E a intensificação ela está correlacionada com o preço de terra também, né? Então, nos últimos anos aí, os valores que são pagos por hectare no estado do Mato Grosso do Sul aumentou demais, E né? terra não tem como fabricar mais, né? Terra exatamente, é aquilo ali, pronto, acabou, né? Então, por isso essa valorização, né? Antigamente, o cara falava assim, não, eu quero aumentar meu rebanho, eu quero aumentar minha produção. O que ele fazia? Ele comprava mais terra, comprava mais área, colocava mais gado. Hoje não. Hoje, se ele for comprar mais área, com o valor que está, então o que ele tem que fazer? Ele tem que intensificar o que ele tem. Antigamente ele crescia para o lado, hoje ele tem que crescer para cima, né? E aí são vários fatores, né? Genética, nutrição,
Cada vez o produtor ele está mais estratégico, ele está de fato se transformando saindo, né, daquela questão de propriedades rurais para empresas rurais, né? E aí tudo isso, todo esse movimento começa a pressionar o produtor, obrigando ele a produzir mais. Ele, por exemplo, o tempo de uma vaca enxertada, ela parir, isso não muda, né? O que consegue mudar? Consegue mudar o peso daquele bezerro que vai desmamar, o peso do boi que vai morrer, né? E através disso, e melhoramento genético, através de nutrição, né? Através dessas técnicas que vem acontecendo aí, né? Novas cultivares de pastagem, né? Então, eu acho assim, de uma forma resumida, o próprio mercado tem pressionado o produtor para ele se movimentar, se evoluir e se intensificar. E para a gente continuar falando até, Fabiano, de alguns aspectos curiosos aí que despertam realmente interesse, até de quem não é do setor, mas é importante quem está no setor também ficar ligado nisso. O Nivaldo falou aí dessas novas culturas, o novo tipo de manejo. Temos o novilho precoce, né, que é muito presente aqui no nosso estado. Pegando mais uma coisa generalista também. Se a gente for ver, hoje a gente pode desmamar um bezerro com o quê? Com 7 meses, ele vai estar com 210 quilos, mais de 200 quilos. A gente não precisa voltar muito atrás, questão de uma década atrás, 180 quilos um bezerro era desmamado. Ou seja, olha o tanto que aumentou, né? O mesmo tipo de animal, o mesmo tempo ali, dependendo do leite da mãe, ele é desmamado com mais de 200 quilos hoje. É uma evolução do trabalho de quem está ligado no trabalho técnico, que é o que você faz, né? Exatamente. Vem muito também da base da pesquisa, né, agropecuária, aí, através da Embrapa, através das empresas particulares também que vêm desenvolvendo, né? Então, com o advento, principalmente pensando na cria, né, principalmente na IATF, na implementação da IATF aqui nas propriedades aqui no Mato Grosso do Sul, acaba trazendo isso aí. Então, o que o Nivaldo comentou, né, bezerros mais pesados, mas também você tem quantidade de bezerros que a vaca produz dentro do ciclo de vida dela, aumentou Sim. também, né? Então a vaca, uns anos atrás, a primeira aparição dela era com mais de 4 anos, né? Hoje você tem novilhas aí sendo inseminadas com 12 meses de idade. Então, essa tecnologia que vem trazendo, essa intensificação também, então, acaba trazendo essa inovação para a propriedade. Então, você tem o pilar da pesquisa, que vem trazendo, a questão dos técnicos de campo estarem levando essas informações da pesquisa para a ponta, né? E aí vai trazendo questão de melhoria sanitária também, principalmente, é um dos pontos que pegava muito no passado e hoje o produtor tem uma consciência muito forte e se preocupa em fazer muito bem feito, questão do cuidado da maternidade, né? Os primeiros cuidados ali dos animais, isso aí que vem trazendo toda a diferença através da assistência técnica, também junto com o do cenário e outras também, né? A gente vê muita evolução realmente para questão de manejo do gado, do trato mesmo, a própria medicina veterinária. Você já voltar uns 30 anos aí, não tinha nem ultrassom, né? Você ver como que tava a gestação de um animal, a gestação de uma vaca. Hoje tem o FIV, fertilização in vitro, cada vez ganhando mais espaço. Antigamente, para você fertilizar, fazer algo, né? Inseminar, na verdade, também, né? Fertilizar era quase uma cirurgia, se abria ali a barriga do animal. Ou seja, as coisas vão evoluindo. É importante a gente mostrar também que existe uma pesquisa agropecuária, e Embrapa, questão de ponta nisso, a nossa Embrapa aqui de Campo Grande voltada à pecuária de corte, ao gado de corte. A ciência vai avançando também, né, Nivaldo? E a ciência parceira do agro nisso daí. Sim, com certeza. Vai tendo a necessidade, né? Os produtores vão necessitando de pesquisas aplicadas, né? O pessoal vai pesquisando, É aquela história, a pesquisa ela é importante. Vou chegar seu microfone um tiquinho para assim, aí, vai. A pesquisa ela é importante para não deixar o produtor fazer teste, porque fazer teste é caro, né? Então o produtor vai lá, eu estou pensando nisso. Será que dá certo? Se ele fizer, pode dar certo e ele ganhar dinheiro, pode dar errado e ele perder dinheiro. Então quem tem que fazer para ver se vai dar certo ou se vai dar errado é as pesquisas, né? São as entidades de pesquisas, a universidade, né? Que essas sim podem gastar dinheiro para errar, para falar, ó, pessoal, não faz isso, que isso não dá errado. Certo. O produtor, assim, tem que evitar tentar fazer teste, né? Então, por isso que existe a pesquisa produz, ela tem os recursos para isso, né? Justamente para fazer isso, com embasamento, com estatística, com amostra, para dar segurança que aquilo, de fato, aquela tecnologia funciona. Ela passa para os técnicos de campo, né? Ela passa para quem está trabalhando, o pessoal, enfim, todos os profissionais,
E aí a nossa obrigação do Senar é fazer essa transferência, né? Pegar aquela informação, digerir aquilo e passar para o produtor conseguir aplicar e conseguir ter os resultados também. Agora a gente não pode esconder também algumas questões de mercado. Estamos falando aqui de dados positivos. Olha só como estamos avançando. Diminuímos cabeças, mas aumentamos produção de carne. A ciência avançando, a pesquisa agropecuária avançando, para ajudar o produtor na ponta para que ele consiga fazer isso. Com menos espaço, menos animais, ter uma produção maior. Só que ao mesmo tempo, as pessoas que estão nos assistindo aqui podem falar, mas cara, dá trabalho cuidar de boi, cara. É um ser vivo, é um animal. Tem que tratar, tem que dar ração, tem que vacinar. Outra coisa que está avançando bastante também, né, em relação à febre aftosa, enfim, isso é outro papo, mas está avançando também. Tem que cuidar da sanidade, tem que ser tudo limpinho, tem que tratar. Aí vem um caboclo aqui e me oferece tantão de dinheiro para plantar eucalipto na minha fazenda. Aí vem um debate. Tá valendo a pena ainda investir na bovinocultura de corte? Vale a pena ainda, Fabiano? Você que está lá na ponta cuidando do produtor? Com certeza, vale muito a pena. A gente tem algumas situações, alguns produtores que estão no cinturão do eucalipto, né, no Vale da Celulose. Vale da Celulose, aqui de Mato Grosso do Sul. Eles são muito assediados, né, principalmente dependendo se estiver muito próximo ao asfalto, algumas estradas mais estratégicas ali. Na média, eles recebem aí uma oferta para arrendar a fazenda, R$ 1.500 hectare ano. Então, a média que é oferecida aí para que se arrende um pedaço da terra para a plantação de eucalipto, para as indústrias aí de celulose, ou enfim, R$ 1.500. Na média que a gente ouve dos produtores é isso aí, em torno de R$ 1.500. Mas quando nós olhamos a média dos produtores atendidos pelo Senar, nós vemos que a margem bruta, ou seja, aquilo que sobra depois que ele rodou a atividade, né, é o que ele faturou, menos o desembolso que ele teve para rodar a atividade dentro do ciclo, ele tem uma margem bruta de R$ 850 por hectare ano. Sim. Então, então compensa mais ir para o eucalipto, certo? Sim. Porém, tem alguns detalhes que a gente tem que levar em consideração, né? Pensando, né, fazendo a avaliação mais econômica aí, você tem a estoque do eucalipto depois do arrendamento. O tempo que você vai ficar lá, você vai desfazer de todas as suas benfeitorias, vão tirar cerca, vão tirar o módulo que você fez vai ser desfeito, todo o encanamento que você tinha lá para levar bebedouro, das piletas, enfim, vai ser tudo desfeito. E aí depois que a empresa devolver a terra para você, você vai ter que fazer tudo de novo. Então tem que levar isso em consideração, o valor dessas benfeitorias que vão estar sendo desfeitas. E aí, no final das contas, nós olhamos o seguinte: a média é R$ 850 R$ 850 hectare ano. Quando nós olhamos os produtores eficientes, ou seja, os que tiveram margem bruta positiva, dentro do último ciclo pecuário de julho de 23 a junho de 24, eles tiveram em torno de R$ 1.700 por hectare ano de margem bruta. Então, acaba sendo muito mais interessante você continuar na bovinocultura de corte focado em manter a margem da atividade positiva, né, do que você trabalhar de qualquer jeito. Então, o segredo está em duas situações, né? Primeiro, a questão da viabilidade do arrendamento, que tem que levar essas situações em consideração. Segundo, que é o principal, que é o cerne do trabalho do Senar, que qualquer atividade produtiva, não só da bovinocultura de corte, o cerne, né, que o pilar principal onde o técnico vai fazer as orientações, as recomendações dele, é baseado no sonho e objetivo do produtor. E nenhum produtor nosso que a gente vai conversar a respeito desse assunto, porque ele traz essa situação, ele não tem interesse em desfazer da atividade. Ele quer continuar na bovinocultura de corte. Inclusive, um produtor atendido nosso, recentemente eu tive a oportunidade de acompanhar o atendimento, ele comentou conosco: olha, se eu vender minha fazenda, eu vendo ela por 25 milhões, eu vou ter pelos investimentos que eu tenho já, tal, eu consigo um rendimento de 200 mil por mês. E a propriedade dele, eu falei, tá, mas a propriedade não vai pagar isso aí, a atividade não vai pagar 200 mil por mês de margem bruta, né, vamos colocar assim. O que você gostaria de resultado? Falou, não, se me der de margem líquida, né, que desconta a depreciação e o prolabora dele, se me der de margem líquida 600 mil por ano, tá bom. Eu falei, então vamos trabalhar para isso, tá alcançável, tá plausível. Objetivo. Exatamente, então assim, o produtor queria vender a propriedade dele, é muito mais, financeiramente falando, muito mais interessante você ter lá 2 milhões e 400 por ano de rendimento do que você ter 600 mil por ano. Mas a paixão que ele tem pela atividade
E os objetivos, sonhos dele de estar se mantendo na atividade, R$ 600 mil por ano, para ele é o suficiente. Isso é muito importante de ser ressaltado, porque aí a gente está no podcast aqui, está no YouTube, na internet, isso vai para o mundo. Muitas vezes o pensamento popular, esse povo do agro só pensa em dinheiro, tá tudo enricado aí. Realmente tem gente com bastante cacife, e não é nosso papel nem querer esconder isso. Tem gente que teve um sucesso, tem um cacife financeiro, beleza, tá aí, tá prosperando. Mas quem faz o agro são seres humanos, né? Pessoas que têm sonhos, sentimentos, que viram o pai batalhar para ter a propriedade, que viram o pai criando o gado de um jeito, hoje tá contando com a tecnologia, tá contando com a tag. Então, eu acho que é um pensamento muito simplório você falar, rapaz, tira esses boi daí e bota eucalipto. É uma história, o agro é feito de história também. O agro, né, ele é feito dessa paixão que a gente tem pela terra também, né? Por onde a gente viveu, talvez herdou da família. Isso, né, não entra na calculadora, né, família? Exatamente, não entra mesmo. Até a gente tem que ter um cuidado muito grande, que a nossa formação, né, eu sou engenheiro agrônomo, a maioria da equipe é veterinário zootecnista, né? Tem alguns agrônomos, técnico agropecuário, mas a nossa formação aqui geralmente é direcionada para ter maior eficiência produtiva, né? E quando se olha a metodologia do Senar, da assistência técnica gerencial, você vê que a eficiência econômica produtiva. Então, tem uma curva ali onde elas se encontram, né? Que ela acaba, o máximo produtivo não necessariamente é o máximo econômico, e o máximo econômico não necessariamente é o máximo produtivo. Então, nessa curva que se encontra ali, geralmente, que é onde a metodologia do Senar bate, né? Teve um caso interessante também que acompanhei lá na região de Anastácio, aqui da UANA, conversando com o produtor, o técnico de campo ele estava fazendo recomendação para aumentar índice de prenhez, índice de peso de desmame, enfim, todas essas questões que a gente começou a falar aqui sobre utilizando a pesquisa, né? E aí, conversa vai, conversa vem, o produtor aproximadamente 60 anos de idade, sozinho, não tem um funcionário, nunca teve funcionário na propriedade dele, é uma propriedade menor. E aí, conversa vai, conversa vem, qual que é o seu sonho? Até olhou pra minha cara assim, né? Tipo, rapaz, não tem tempo pra sonhar, né? Aí ele até fez uma... e aí, conversa vai, conversa vem, a gente foi conduzindo, explicando pra ele o que a gente queria dizer com isso. Ele falou, não, meu sonho eu tô cansado de trabalhar. Então, eu queria ter mais tempo para voltar a laçar. Faz muito tempo que eu não laço. Ele gosta muito de laço comprido e tal. Falou, tem uma tropa aqui boa para fazer isso aí. E faz tempo que eu não vou. Eu falei, para você voltar a laçar aí, o que você precisa? Na média, em torno de R$ 20 mil ano. Ele precisa mais do que fazendo se pagar, tirar a despesa de vida dele, mais R$ 20 mil ano, para poder se realizar esse sonho dele, né? E aí, no final das contas, aí juntou uma coisa com a outra. Aí a gente olhou o seguinte, bom, essa parte de faturar 20 mil, deixar uma margem de R$ 20 mil ano, para ele, até para nós era tranquilo. Uhum. Agora tinha um problema que a gente tinha que levar em consideração, que nesse primeiro momento a gente não podia bater de frente. Bom, ele já está ficando de idade e não tem funcionário. Ele está cansado de mexer com arrumar cerca, né? Enfim, esse trabalho que o Nivaldo sabe como que é, né? Mas aí o que aconteceu? Eu conversando com o técnico, né, junto com o supervisor, nós entendemos o seguinte. É uma situação que o produtor, a gente estava aumentando o índice de produtividade dele, e a gente entendeu que o ideal era reduzir o índice de produtividade, porque não tinha necessidade de a gente ter o máximo produtivo, igual a gente comentou. Nós tínhamos o objetivo ali, na verdade, para atingir o sonho objetivo do produtor, de deixar ele um pouco mais tranquilo e tal, nós estávamos sobrecarregando ele. Então ele já estava cansado do serviço e ao mesmo tempo, bom, tinha 2 viés a ser trabalhado. Qual que é o primeiro viés? O primeiro viés a ser trabalhado nós precisamos aumentar a produtividade para viabilizar a contratação de um funcionário. Sim. E uma pessoa com 60 anos de idade nunca teve funcionário, você precisa treinar, capacitar essa pessoa. E a outra situação também, que achei muito interessante ali, num primeiro momento, a gente tirar um pouco o acelerador ali na parte produtiva com ele, porque a propriedade estava se pagando e estava dando o rendimento dele. Então, se a gente tirasse um pouco o acelerador, ele não ia precisar fazer tanto investimento que ele estava fazendo, ia conseguir dar uma suspirada ali, se divertir, né, seguir os objetivos dele, para daí a gente retomar a conversa para depois, agora a gente tem que pensar no seu futuro, daqui, quando você tiver com 70, 80 anos aí, como que vai ser? Você não vai ficar sozinho para sempre, né? Então, igual você falou, a maioria dos produtores não são levados pelo dinheiro. Sim. O dinheiro é um meio para conquistar o que eles desejam, mas não é o motivo principal, não é esse. Sim, e a gente precisa deixar isso claro, né, e em várias vertentes do Senar. O papel do Senar, se a gente resumir, é fazer o agro acontecer, é fazer o agro evoluir. E a gente faz o agro evoluir dando qualidade de vida para quem faz o agro acontecer.
é deixar o produtor feliz. Número é importante, exportar é bom, cada vez mais milhões e milhões, alimentar esse mundo todo que o nosso agro está alimentando, é bom. Isso faz parte. Só que o produtor tem que estar feliz. É a qualidade de vida para o homem, para a população do campo. Isso que a gente faz, seja na tag, no educacional e nos vários braços que a gente tem aqui, nas várias vertentes que a gente tem no Senar. E falando da bovinocultura de corte, é muito importante, né, que o agro no geral ele se atualiza conforme a demanda, conforme o mercado. A gente está falando aqui de um determinado assédio que outras culturas acabam emprenhando aí, outras cadeias, e é agro também, a floresta plantada, o grão é agro também, mas a bovinocultura de corte dá um jeito também. Vamos pegar outro jeito de produzir e se torna até mais sustentável. Nós temos a lavoura pecuária, por exemplo, que está ajudando nessa evolução que a gente está tendo, né, Nivaldo? Sim, com certeza. Não, é igual a gente fala, né? O pecuarista, ele tem paixão, ele é apaixonado, né? E só que a paixão não pode ser maior do que o faturamento Com dele, né? certeza. E aí essas culturas, quando elas entram, elas, na verdade, às vezes a gente fica muito, tá tirando a pecuária. Não, mas isso é bom, isso vai obrigar o produtor a movimentar. Quem for ficar, vamos dizer assim, não, eu vou ficar, eu estou proposto a ficar, precisa mudar, ele vai ter também o faturamento dele, porque é normal, começa a subir os preços, ele começa a ter que se intensificar, e aí a coisa acontece, entendeu? Então, às vezes a gente fica muito, vai acabar com a pecuária no estado, vai acabar, né? Os apaixonados da pecuária. Não acabar, não vai, né? Vai fazer uma movimentação de intensificação e de melhorias de preço, e aí ela sobe tanto que aí alguns até voltam pro negócio novamente, entendeu? E a coisa, e a roda vai girando, né? Acho que se depender de nós, não acaba não, né? Porque eu não gosto de uma carne. A única coisa que eu acho que acaba é a pecuária que o pessoal fala tradicionalista, mas a tradicionalista no sentido de em relação à gestão, né? A como era tocado antigamente. Sim. E isso está acabando. Então, hoje está exigindo muito do produtor esse controle de dados. Então, muitas vezes a gente chega na propriedade, a gente fazendo diagnóstico da propriedade, como que é? O senhor tem controle você faz gestão? Não, faz gestão. O que você faz de gestão? Aí ele anota tudo no caderno, anota e não faz mais nada com a anotação. Só tá anotando. Então ele tem um dado, mas não faz gestão. Então isso está mudando. E geralmente são os pecuaristas, os produtores que estão tendo maior dificuldade na atividade, de fato, que acabam sendo obrigados a arrendar para um eucalipto, para uma lavoura, porque muitas das vezes chega numa situação que não tem condição de estar se mantendo na atividade mesmo, né? Muito importante a gente dizer isso, porque o agro mudou como um todo e a pecuária de corte acompanhou isso também. Antigamente, você pegava um animal ali, um boi do seu rebanho, levava para uma praça, ficava expondo ele lá, meu gado é esse aqui, é igual esse aqui, quer comprar? E era na conversa ali, né? Hoje se mudou muito, né? Nós temos um ciclo pecuário que é diferente de qualquer outra cadeia que tem. O produtor tem que estar ligado nisso daí. A gente até comentava sobre isso, né, Nivaldo? Há um tempo atrás, né, os preços, o mercado da pecuária, né, da bovinocultura no geral, ele era muito linear. Mudava pouco. Hoje em dia parece aquela onda de exame de coração, né? Cai, baixa, vai para frente, vai para trás, vai para cima, vai para baixo. E o produtor que não tá ligado nisso, ele acaba perdendo. Ele vai ser um produtor ineficaz, ineficiente, que vai, às vezes, cair ali na cantada de quem quer que a terra seja arrendada, quer plantar outra cultura. Por isso é importante ter assistência técnica, ter assistência gerencial, pensar assim em aumentar a produção, mas ter a gestão de tudo isso. E é isso que nós oferecemos, né, Fabiano? Exatamente, e com muita qualidade também. Então, hoje nós temos aí um trabalho, né? O trabalho do Senar começa com o diagnóstico da propriedade. Dentro desse diagnóstico, igual eu falei, o cerne, né? O pilar principal que a gente trabalha dentro da propriedade é qual que é o sonho e objetivo do produtor. A partir daí, nós vamos trabalhar, a gente traça os objetivos e metas através de uma planilha de previsão e de movimentação de rebanho. Então, nós temos a planilha que a gente vai lançando baseado no histórico, baseado no que o produtor deseja em relação aos objetivos, as estratégias, a propriedade. A gente consegue prever mais ou menos qual que vai ser a quantidade de animais, estipular aproximadamente o que vai ser o faturamento e por aí vai. E aí, no final das contas, a gente consegue trabalhar aí qual que vai ser, traça os planos de ações para poder direcionar para atingir esses objetivos. Então, você comentando isso aí, o departamento técnico da FamaSul, eles levantaram a informação que de 2019 para cá, a arroba do boi tem uma correlação muito forte
com o dólar. E não tinha até então. Antigamente não. Então, Tá mais tendo influência internacional o mercado, tá mais dolarizado. tá virando a commodity mais dolarizada. Então, às vezes a arroba aqui no mercado mantém igual, mas se o dólar oscila muito, a arroba também ela reage em cima dessa oscilação. Quando que o produtor ia imaginar que uma palavra que o Trump fala lá em inglês ia mudar a vida dele aqui no Mato Grosso do Sul? Exatamente. As coisas mudaram. Hoje os pecuaristas estão preocupados lá com a taxação que ele está tendo lá nos Estados Unidos, Pois né? é. Que ele está fazendo essa semana aí. De olho, né? E a TAG tá ligada em tudo isso. Tem, claro, o conhecimento técnico de vocês, a gente pensa na gestão, no sonho do produtor, no objetivo que ele quer traçar, e tem o nosso departamento técnico munindo vocês também para passar essas informações para o produtor. Com certeza, com certeza. Então a gente tem também não só a questão mercadológica, mas também a questão sanitária, né? Então eles estão muito fortes nessas searas aí. Movimentação de rebanho, então tem um boletim Sigabov que serve de munição muito forte para os técnicos de campo para estar debatendo sobre esse mercado lá na frente, né? Então a FamaSul ela acaba tentando cercar de todos os lados uma forma de proteger o produtor para dar o máximo de informação possível para tomar a decisão dele lá na ponta, né? Quantos produtores a gente atende hoje na bovinocultura de Hoje nós estamos com 1.846 produtores, né? Atualizado hoje, né? Está na dinâmica aí, nós estamos no processo de mobilização, a gente acredita que fecha a turma aí de 1.900, 1.950 propriedades até maio, final de maio agora. Mas sem contar o ATEG Pantanal, né, que é uma ação paralela aí. Então, a ideia esse ano é atender mais de 2.200 propriedades nesse ano de 2025. Pantanal, para quem não conhece, é importantíssimo para a nossa bovinocultura, é o berço do nosso bezerro, né? E só tem vaca boi porque tem bezerro, então é muito importante. É um dado interessante de estudar o Pantanal depois de tanta catástrofe que aconteceu lá, como que vai ser a produção, né? Tem gente fazendo monta atrasada, estação de monta agora, por tudo que aconteceu. Vai ser interessante, vai ser importante para o mercado. E o Senar está lá já pensando nisso, em apoiar esse produtor. Então, é muito importante. A gente fala de mercado, a gente fala de sonho, a gente fala de agro, fala da assistência que a gente está colocando lá. Funcionário bom esse, né, Ivan? Conhece. Fabiano, o cara tá assistindo a gente e falou: rapaz, eu tenho meu gadinho de corte aqui, mas eu tô com dificuldade, tô pensando em desistir, as usinas estão batendo aqui na minha porta, mas eu não quero arrendar minha terra, sou apaixonado por isso aqui. Ou que ele tá vivendo outra situação, mas trabalha ali na pecuária de corte. Procuro você, procuro o seu serviço, o Senar MS, como? Como que eu faço? Bom, o primeiro passo é buscar o sindicato rural do seu município, né? Ver qual o sindicato rural da sua propriedade fica no município, ver qual que é o sindicato rural, converse com o mobilizador do município apresentando interesse. O sindicato prontamente vai passar para os nossos supervisores, que já vão entrar em contato e direcionar para um técnico de campo para estar atendendo. Igual comentei, nós estamos em processo de mobilização agora para a atividade, até vamos fechar em maio. Sim. E aí, só a TAG Bovinocultura de Corte, que é a bioma Pantanal, que é uma dinâmica um pouco diferente em relação às mobilizações, mas depois disso, só no ano que vem. Então, procure-nos o quanto antes, né? Não deixem, e aí pode contar conosco que nós vamos fazer o possível para estar atendendo o sonho objetivo do produtor. Nós temos um lema do Senar, né, que é transformando vidas, né? E é por meio desse trabalho que a gente transforma vidas, né? A gente consegue salvar uma história familiar, né? Às vezes o produtor que está na gestão atual, né, herdou toda essa história, queria desistir, né? Mas conseguiu salvar a história da própria família, propriedade com o apoio da TAG. Estamos falando aqui de bovinocultura de corte, mas serve para qualquer coisa. E a gente faz o agro acontecer por meio disso. Então, realmente é um trabalho muito importante e de um mercado tão dinâmico, né? Tão osciloso, na verdade, né? Oscila bastante, mas que tá aí, que tem gente apaixonada. Uma feira como essa mostra tudo isso. Bom mesmo falar de boi, né? Bom demais, é um assunto importantíssimo. Nivaldo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente continua aí no trabalho. Fabiano, parabéns pelo seu trabalho. A TAG Bovinocultura de Corte voando cada vez mais. É isso aí, obrigado. Conte com a gente aí, sempre que precisar, estamos à disposição. E para terminar um papo de bovinocultura de corte, mais tarde vamos fazer um churrasco. Né? Opa, vamos agora. Tem uma gorda, né? Trouxe a viola? Trouxe a viola e já estamos acendendo churrasqueira. Além de ter futebol, é violeiro, viu, gente? Faltando música na propriedade, a TAG leva também, né? Inclusive tem o curso, né, do... Curso de viola caipira, falamos aqui também no podcast, tá aí na nossa playlist, tá? Quem quiser saber mais, o braço cultural do Senar que tá ativando. E olha só, hein, estão pensando até em curso de dança já, viu? Olha que bacana, Você hein? vai tocar viola e vai dançar chamamé também. Tocar ele toca bastante, mas cantar, meu amigo. Não, aí é triste. Mas vai ter curso de canto também. Vamos precisar desse, eu tô precisando. Esse é o Senar MS, o Sistema FamaSul, falando do mercado, bovinocultura de corte, mercado bom, que
que o nosso estado tem vocação e continua nisso com apoio e assistência do Senar MS. Claro, você continua ligado aqui porque tem muito mais da Carreta Agro pelo Brasil da CNA.